Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Flamengo é tricampeão da Supercopa do Brasil, né? O maior campeão dessa competição. Flamengo vence o Botafogo por 3-1, humilha o Botafogo, né? E o Bruno Henrique foi o cara do jogo, né? O Flamengo dominou o jogo do início ao fim. Bruno Henrique e Arrascaeta chegam uma marca que nenhum jogador dentro do Flamengo, na história do Flamengo, conseguiu alcançar. Com o título de hoje, Bruno Henrique e Arrascaeta consegue o 14º título na história no clube. Os dois se consagram como os maiores campeões da história do Flamengo, né? Um título, uma marca que dificilmente nas próximas décadas vai ser quebrado por qualquer jogador dentro do clube, né? Então, simplesmente, Bruno Henrique e Arrascaeta ultrapassaram o Zico, o Júnior, Gabigol e outras lendas do Flamengo aí, que sim, conquistaram 13 títulos. Então, foi um jogo que deu para perceber nitidamente o que a gente vai ver do Flamengo em 2025. E agora chegou a hora da gente zoar nosso amigo botafoguense aí, que começou o ano muito mal e, obviamente, voltou a ser rotina o Botafogo perder pro Flamengo, né? Então, deixa seu like e vambora com mais um vídeo aí. Tamo junto e é nóis, nação! Atropelo realmente, a pressão do time do Felipe Luiz, o Flamengo marcando em cima o todo, não deixou o Botafogo respirar, não deixou a equipe sair jogando em momento algum. E hoje sim, os dois meio-campistas, né, que a gente estava falando semana passada do Almada e Savarino, hoje o Almada realmente fez muita falta a mudança na formação da equipe. Jogar com dois pontas abertos e não com Savarino e Almada revezando ali a construção do Botafogo hoje fez muita falta. E o Flamengo se aproveitou disso para pressionar a defesa do Botafogo e não deixar a equipe sair jogando. Teve a estreia do Arthur também, jogando ali no lugar do que seria do Luiz Henrique, mas o Flamengo passou por cima e muito bem, Fábio. A partida que, claro, foi atrasada ou interrompida por mais de 1 hora ainda no primeiro tempo, mas antes do jogo ser interrompido, o Flamengo já vencia por 1-0, o gol do Bruno Henrique de pênalti, e depois, quando voltou, o Flamengo parece que voltou mais forte ainda. É isso, Bruno, boa noite a você, ao Jailson, ao Léo, boa noite a todos. Parabéns ao Flamengo, né, nação rubro-negra, por mais essa conquista. E, enfim, o Flamengo mostrou hoje que está um passo à frente do Botafogo, né, Bruno? Seja na questão tática, né? Então, assim, tem as ideias do Felipe Luiz já colocadas em campo. O Botafogo hoje não tem treinador, né? Um treinador efetivo, o treinador que, enfim, à altura do que é o Botafogo. Então, assim, na questão física também o Flamengo se mostrou mais forte, né? Seja nas disputas, seja na intensidade de jogo. E aí, através de tudo isso, aparece a questão técnica, né? Então, acho que o Bruno Henrique foi o grande protagonista da decisão, mas a gente pode exaltar outros jogadores, né? O Wesley, o próprio Pulgar, enfim, o Plata, que teve muito bem também, o sistema defensivo do Flamengo, que funcionou durante quase todo o jogo. Então é isso, o Flamengo está num estágio, na minha opinião, um estágio à frente do Botafogo e por isso foi tão superior na decisão de hoje. E se o Botafogo não tem um treinador, Léo, que treinador que o Flamengo encontrou, hein? Pois Mais bom, uma vez. Boa noite, Bruno, boa noite, Jailson, boa noite, Capita, boa noite ao nosso fã de esportes. Dá para entender que os dois times estão em momentos diferentes de temporada, né? De pré-temporada e de temporada. O Botafogo fez uma opção e o John Textor falou textualmente isso, prefiro escolher certo do que escolher rápido. Como fez no ano passado. Sim, então assim, ele falou, não vou colocar o carro na frente dos bois só para ter um técnico na Supercopa ou na Recopa. Só que não é só isso, né? A questão do elenco também, o elenco do Botafogo não está pronto, o elenco do Botafogo ainda tem lacunas e o elenco do Flamengo é o contrário, né? Ele não só não tem lacunas, como jogadores que fizeram muita falta no passado voltaram. Quer um exemplo? Você tem um Luiz Araújo para entrar no segundo tempo. Né? E ele entra e ele faz muita diferença para o 3-0, para o gol que mata o jogo. E os jogadores que já estavam lá continuam também em altíssimo nível. Então, assim, reforçar tudo que o Fábio já disse aqui. O Wesley, que é um jogador que quase saiu, ficou e depois que ficou, tem jogado sempre em alto nível. Hoje, de novo, não só no aspecto defensivo, mas também no ofensivo, chegando muito bem à frente. Então, assim, o Flamengo me parece hoje ter um time muito forte, mas também um banco que nenhum outro time do Brasil tem. E isso para uma temporada tão desgastante que vai ter esse ano, inclusive um Mundial de Clubes, o que vai
pode levar esse número de partidas lá para o alto, porque você imagina o Flamengo chegando à reta final de todas as competições, é muito bom que o Flamengo tenha um elenco tão qualificado. Né? O próprio Bruno Henrique foi um cara que naquele momento de renovação, e passada a renovação, a gente chegou a discutir se o Flamengo tinha se antecipado ou não em renovar com o jogador, até porque tinha concorrência naquele momento, né, Jailson? De repente ele vira o titular e mais uma vez é protagonista de um título. Mas aí é o Felipe Luiz. Numa boa. Os 3 anos, a gente falava, né? 3 anos da renovação do Bruno Henrique, tinha acabado de ter aquela contusão muito séria, enfim, teve aquele imbróglio todo, se resolveu, teve a renovação, só que aí o Felipe Luiz volta a jogar no 4-4-2. É impossível não falar de sistema tático num momento como esse, porque aí o Bruno Henrique volta a ser dupla de ataque. Hoje ele não com fica o mais Gonzalo. hoje com Plata e não fica mais lá aberto na ponta esquerda, marcando lateral ou com o pé na linha lateral. Ele volta a ser dupla. Aí ele no esticão, vai pra cima, consegue ter associação com o cara que tá próximo dele. E aí você vai tirar o melhor do jogador. Por isso que ele foi tão decisivo. Tanto com a pressão em cima também. O Flamengo teve a pressão muito grande, muito forte em cima. Os gols foram basicamente assim. Primeiro gol, roubada de bola depois do lateral mal cobrado. A bola vai no Bruno Henrique sofre o pênalti. O terceiro gol do Luiz Araújo, roubada de bola também. Entendeu? Aliás, são duas jogadas em cima do Lucas Halter. Em cima do Lucas Halter, exatamente. Né? Porque é o pênalti feito e depois a bola... E assim, dá até para dizer que no segundo gol também ele podia ter fechado mais o espaço ali, né? Ali não é um gol de erro individual, mas também poderia ter feito melhor. E, assim, a qualidade das finalizações, né? A qualidade da finalização do Bruno Henrique no segundo gol, assim, é uma bola que ele tem pouco tempo ali para decidir o que fazer. De primeira. Ele podia querer carregar um pouquinho mais e ele já bate ali de primeira. Então, cara, assim, e a gente viu, né? A gente comentava fora do ar aqui, né, Fábio? A emoção do Bruno Henrique no final do jogo. Que não tem taça pequena, cara. Taça é taça e ponto. E você vai se tornar o maior vencedor da história de um clube como o Flamengo. Então não é pouca coisa, não. O Bruno Henrique é o nome do jogo para mim. Ele e nessa conta o Arrascaeta. 14, né? É isso? 14. E tem um detalhe no segundo. Vitórias e títulos. E tem um detalhe no segundo gol. Maluquice. Eu estava curioso ali assistindo o jogo, porque o Flamengo estava pressionando muito o Botafogo, não estava deixando o Botafogo sair. E eu fiquei curioso para saber quando fosse o contrário. E foi quando nesse lance, né? Foi o segundo gol. Quando o Botafogo pressionasse o Flamengo, o que o Flamengo ia fazer? O Flamengo foi recuando a bola, foi no Rossi. E aí o Rossi quebra perfeitamente no Plata. E aí a zaga do Botafogo hesitou, o Plata deu a casquinha e aí sai no Michael. Então até na quebrada, o que o Flamengo obrigou o Botafogo a fazer, que era o John quebrar as bolas, que o John acabou errando hoje, quando o Botafogo obrigou o Flamengo a fazer, o Rossi acertou e aí 2-0 num clássico desse tamanho. Com o time nem conseguindo sair jogando, você já dificulta muito. O que chama atenção também é um início de trabalho, né, de ano, de trabalho não mais de ano, e as ideias do Felipe, elas estão muito claras, parece, na cabeça dos jogadores, né, Bruno? Então, assim, como o Jailson falou, Léo, assim, a marcação sob pressão, quando ela não acontece, tem uma retomada muito rápida de posicionamento, né? Então, você vê esses jogadores de beirada, o Gerson também, que às vezes atua centralizado e um pouco mais para o lado direito, o Michael, que faz esse corredor, né? Então, ele volta para acompanhar a marcação. Então, são sincronismos de movimento já, né? Então, assim, o Felipe falou sobre isso na pré-temporada, o quanto ele ia trabalhar esses aspectos táticos, porque, como ele mesmo falou, ele tem nas mãos, na opinião dele, o melhor elenco da América do Sul, mas isso tem que estar conectado, né? Essa movimentação. O Flamengo, em alguns momentos, joga com 4 homens de frente, 4-2-4, né? É isso, 4-2-4. Então, assim, isso é muito bacana quando o time está pressionando alto, mas também tem que ter um comprometimento na hora da retomada. Esse gol, né, que parte do Rossi, então, assim, a ligação rápida, né, a raspada, então você vê que também tem uma movimentação de saída em contra-ataque. Então, esse é o início de trabalho, né? O Botafogo, como a gente já falou, está num outro estágio, mas chama atenção, assim, as ideias que o Felipe tem colocado para esse grupo, a maneira como esses jogadores têm absorvido tudo isso, e aí o que foi apresentado em campo hoje chama atenção, porque o Flamengo foi dono do jogo durante os 90 minutos, teve esse controle das ações, mais finalizações, intensidade muito maior do que até o próprio Botafogo nessa questão de mano a mano, de decisões tomadas. Então é isso, assim, é o início de trabalho, é um título importantíssimo para o Flamengo, importantíssimo para o Bruno Henrique, para o Arrascaeta, né, que se colocam hoje como os maiores ganhadores de títulos do Flamengo, mas chama atenção pela maneira como esses jogadores têm absorvido as informações do Felipe Luiz. Porque ainda é um início de trabalho também do Felipe. Sim. São 19, 20 jogos, né, Léo? Sim, uma derrota, 2 títulos. Lembra que Jesus tinha essa estatística também, mais títulos que derrotas? E assim, ele tem um conhecimento do elenco muito bom, ele tem um respeito do elenco. Você percebe que, assim, respeito
muito não é uma questão de idade ou de veterania, né? É uma questão de conhecimento, né? E ele transmite esse conhecimento para o jogador. Acho que quando o jogador treina a semana e no jogo a coisa acontece, ele sente confiança no trabalho do treinador. E me parece que o ambiente no Flamengo hoje em torno do Felipe Luiz é muito favorável, né? Porque não que os outros treinadores não tivessem conhecimento também, né? Sim. Mas como o Felipe consegue passar isso para os jogadores é o que chama a atenção e como eles absorvem, né? E também é um jogador, é um treinador hoje que já jogou com a maioria daqueles caras, né? Então, assim, é lógico que os jogadores do Flamengo se sentem muito bem com o Felipe, né? Entendem as ideias, enfim, respeitam muito o profissional que é o Felipe e a pessoa também, esse trato que ele tem com os mais jovens, enfim. Então é isso, é lógico que os treinadores que passaram no Flamengo tinham muita informação, mas eu concordo muito com o Léo, acho que os jogadores de hoje, eles não querem saber muito de idade, seja você um pouco mais velho, mais experiente, seja você jovem, você tem que ter informação para passar. E isso acho que fica muito claro nas declarações do Felipe, que assim, ele vai passar informação para os jogadores, né, ele vai cobrar isso deles também, mas são muitas informações em todos os aspectos do jogo. Então eu acho que os jogadores do Flamengo, na questão técnica, eles, né, é algo que chama muito a atenção, quem sabe da qualidade desse elenco. Então, assim, qualidade de elenco, boas informações de um treinador, eu acho que fazem o Flamengo ter um ano de boas perspectivas, já começa muito bem com uma conquista, mas olhando para 2025, parece que o Flamengo está construindo algo muito especial. E como é que nesse curto espaço ele consegue extrair, assim, o melhor de cada jogador? Eu ia tocar nesse ponto, a percepção dele olha, de melhorar a capacidade individual dos caras. Porque, olha, o Wesley é impressionante. Sim. Né? O Bruno Henrique, Sim. se você voltar na reta final da Copa do Brasil, do Gabigol. Sim. No meio da semana a gente falou do Alan, não foi, Léo? Sim, jogou muito A gente bem. falou até do A Mariana me cobrou de falar do Alan, né? do Alan. Não, e a gente falou até do E aí, tem que Alcaraz. falar quando Até joga o bem. Alcaraz que não serviu, que foi embora, a última partida ele jogou bem. De 8, não jogou de 10. É só botar. Obviamente não é fácil, não é simples. O Fábio Luciano está aqui, que é o melhor exemplo disso, para falar aqui pra gente, para falar pro Fã de Esporte. Mas tem muita gente que bota o cara na posição errada, ô Bruno. Não é assim, obviamente, não é falar, pô, tu é o gênio da bola. Claro que não. Mas é posição errada, é só colocar o cara na função que ele melhor executa. Um exemplo, o Luiz Araújo sempre foi um ponta. Ponta direita, ponta direita, ponta direita. Mas deu pra ver que em alguns determinados jogos, em alguns determinados momentos, que ele poderia fazer um segundo atacante por dentro. Ele pode fazer aquilo ali. É a função do cara? É a posição 01 dele? Não, não é. Mas ele pode executar bem. Então, às vezes, o Felipe Luiz chega ali no cara, vem cá, Luiz Araújo, ó, eu vou jogar no 4-4-2 e eu tô com a carência nessa função aqui. Chega aqui, mostra um vídeo, ó, você fez isso aqui nesse jogo aqui, você consegue fazer tal coisa? Ah, consigo. Vamos aprimorar isso nos treinos? Vamos. Aí tu vai ganhando, cara. O Plata era ponta também. Era essencialmente um ponta direita. Começa a jogar também um pouco mais por dentro, colado no centroavante. E ele vai compensando. Por exemplo, o Wesley é muito bom atacando. Ele dá o corredor pro Wesley. Gerson, vem aqui, De La Cruz ou Pulgar, Mas faz a ele cobertura. não vai exigir isso do Alexandro. do Não, outro exatamente. lado, né? Alexandre, você vai por dentro, que eu vou botar um ponta à esquerda para jogar aberto. Ou então, Arrascaeta, você vai jogar aqui na meia pela esquerda, você vai cortando para dentro, Misha ou Plata, quem tiver no ataque, você tem o corredor aqui aberto, que eu quero que deixe o buraco aqui pro Arrascaeta explorar. Sabe? São essas coisas, essas compensações. Aí o Fábio Luciano que está aqui pode dar aula pra gente. Mas é questão tática, é você ir compensando a parte positiva de cada jogador e aí você vai tirar o melhor deles. Para mim, eu não... Você vê, por exemplo, o Wesley chama atenção, Bruno, por quê? Porque assim, a gente vê que no jogo, muitas vezes o Gerson, ele ocupa aquele espaço da beirada quando o Wesley está começando a partir. Então, ele já atrai uma atenção do marcador e aí na movimentação ele puxa para o meio, ele traz um pouco essa marcação e ele abre um corredor gigantesco para o Wesley passar. Isso é treinamento. Porque muitas vezes, se você tem um jogador ali na lateral, por exemplo, se você tem o Michael trocado, você não vai conseguir extrair nem o melhor do Michael e nem o melhor do Wesley. O Michael vai atrapalhar o Você precisa Wesley. de espaço para o Michael avançar. Do outro lado acontece o quê? O Alexandre se preocupa um pouco mais na questão defensiva e deixa o Michael se preocupando com essa questão de lateral ofensiva. E o Michael, como ele tem muita intensidade, é um cara que gosta de gastar energia no jogo, ele também te entrega muito defensivo e apoia o Alexandre em muitos momentos. Então é isso que a gente fala. É assim, a gente está falando da decisão do Flamengo. A gente imagina que outros times também vão ter esse encaixe, vão brigar por títulos, enfim. Mas essa análise do Flamengo
Flamengo ela é muito pertinente, por quê? Porque a gente percebe muito a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, logicamente, mas as ideias do Felipe Luiz, em cima do que o Jailson falou. Ele coloca os caras na função certa, ele passa boas informações ofensivas e defensivas e extrai dos caras o melhor. Aí, quando você faz esse movimento de forma correta, coloca os melhores em campo, não protege ninguém, joga quem está melhor. O Felipe, como aquele jogador, Felipe Luiz, não existe mais. Você percebe que ele toma decisões mais duras, ele faz cara feia a hora que ele tem que fazer. Ele, no gol do Luiz Araújo, ele vai abraçar também como um companheiro de jogo, né, de campo. Então, você ter esse equilíbrio, conhecimento, equilíbrio, enfim, o Flamengo, né, deve incomodar bastante esse ano se essas ideias permanecerem em evolução. Tem um ponto que o Jailson levantou, que eu acho que vale reforçar, a participação do Rossi. As situações em que o Flamengo atrai, o adversário sobe e o Rossi tem o passe longo, né? No lance do gol foi importante, no segundo tempo, em várias situações também ele... O Plata é bom nessa jogada. Porque geralmente essa quebrada E assim, é no o Bruno Plata não Henrique é até. alto, mas ele várias vezes consegue dar a casquinha, consegue gerar a situação, né? Geralmente essa quebrada é no Bruno Henrique. Sim. O Bruno Henrique, que tem o cara mais alto, tem a impulsão, ele que geralmente daria essa raspada pro Plata ou pro Michael atacarem o espaço. E ali foi o contrário, o Plata estava um pouco adiantado, né? E ele conseguiu ganhar na cabeça e o Michael que foi atacar ali o espaço. Mas vocês não entendem que o Felipe ele também toma essas decisões por ser um técnico novato? Porque os últimos treinadores que passaram pelo Flamengo são técnicos consagrados e que acho que tinham, sei lá, técnicos... São Paulo é um técnico autoral, né, Léo? Sim. Gosta das coisas do estilo dele. O Tite, acho que é a mesma coisa, né? Talvez, eu não sei se vai ser assim a carreira toda do Felipe ou se esse início de carreira também é assim porque ele está começando. Mas tem um ponto, assim, o Jailson, acho que ele detalhou perfeitamente a questão tática e onde ele mexeu as peças. E o Fábio trouxe outra coisa, a hora que ele vai lá no terceiro gol, vai abraçar. Você consegue imaginar o Sampaoli fazendo uma situação como essa? Então tem coisa no futebol, cara, que não é só assim como você vai... Sabe, não tá aquele clima pesado, aquela coisa do técnico que não dá o bom dia. Então, acho que assim... parece uma besteira, mas não é. Às vezes você precisa do dia a dia bom, do dia a dia leve. E me parece que o Felipe, além de todas essas questões de organização do time, ele traz isso. Sabe, essa coisa de, eu já tive desse lado aí, tive há muito pouco tempo desse lado aí. Então, eu sei do que o jogador precisa, eu sei do tipo de cobrança que precisa. E acho que o Felipe... Porque ele não deixou de dar bronca no Gabigol, no Gerson. É isso, assim, mas o ambiente pode ser leve. Ele corrigindo algumas coisas. Só uma dúvida agora, naquele jogo contra o Corinthians, da Copa do Brasil, quando o Bruno Henrique é expulso, que ele ele tira o Gabigol e bota o Fabrício Bruno, não é isso? Gabigol foi no automático. Ali também fez uma linha de 5 e todo mundo, tu vai tirar o Gabigol? É óbvio. Ele ia precisar reforçar a zaga ali. Foi a decisão, ó. Pum. Sim, vou reforçar a zaga e vou deixar o time para um contra-ataque. Naquele jogo, o Gerson e o Wesley pelo lado direito, ó. E vamos combinar que não é uma escolha popular. Não é, exatamente. Você vai tirar o Gabigol. Você tira o Gabigol. Exatamente. E ali, se não dá certo... Nossa, Felipe Luiz tirou o Gabigol, o cara que podia decidir. Pra pôr um zagueiro. Sabe? Ele saber, ele conhecer tecnicamente que cada jogador pode entregar para ele, disposição também, enfim, que a gente fala aqui, como o Fábio Luciano falou, de técnico, tático, físico, enfim, todas as valências do jogador de futebol, ele vai sabendo aproveitar o que cada um pode entregar. Eu ia falar desse cara aí, ó, De La Cruz. De La Cruz também, é muito importante para ele a partida de hoje, porque ele mesmo disse, tem 2 semanas que ele sabe que ele está devendo, que ele precisaria entregar mais fisicamente, porque ele não conseguiu entregar na temporada passada. E o Pulgar e o De La Cruz hoje fizeram a dupla basicamente ali de volante, né? Com os 2 jogadores um pouco mais à frente. E aí uma situação que o Fábio Luciano, eu sempre, quando tem um ex-jogador aqui com a gente, eu sempre gosto de ir perguntando, porque é a oportunidade que a gente tem de saber ali dos bastidores e tudo mais. Hoje eu estava observando o time do Flamengo marcando no 4-2-4, como a gente estava falando, e toda vez que o Botafogo, das poucas vezes conseguia desgarrar um pouco mais ali da marcação, vinha aquela falta tática. Vinha a falta tática para descer as linhas. Exatamente. Então, é isso aí, nação. O Flamengo vence aí, né? O Botafogo por 3-1, aquele gol no finalzinho. Acabou sendo um gol achado, mas tudo bem, do Patrick de Paula. Porém, aquilo, eu vou tocar em 2 pontos aqui, acho que é bastante importante. O que o Bruno Henrique jogou hoje foi barbaridade, principalmente no primeiro tempo, né? Um jogador que tem a liberdade no ataque de se movimentar e não tem a obrigação de voltar para poder marcar a lateral, né? Então isso é um fator muito importante para o Bruno Henrique conseguir render
no ataque, né? Outro ponto também envolvendo o Bruno Henrique e a Arrascaeta dessa vez. Os dois, como eu disse no início do vídeo, se tornaram os maiores campeões da história do clube, né? Então, com título conquistado hoje da Supercopa do Brasil 2025, Arrascaeta e Bruno Henrique consegue o 14º título na história do Flamengo, sendo assim, passando o Zico, Júnior, Gabigol e outras lendas dentro do Flamengo que conquistaram inúmeros títulos e, obviamente, o maior dentro da história do Flamengo em títulos conquistados vai se chamar Bruno Henrique e Arrascaeta, né? E, obviamente, daqui a algumas décadas vai ser difícil algum jogador dentro do Flamengo conquistar mais títulos do que esses atletas, né? Então, Bruno Henrique e Arrascaeta são uma lenda dentro do Flamengo, né? Obviamente o Zico é o maior de todos, não tem comparação, mas de título conquistado, os dois aí estão no topo, estão no Olímpio, né? Então foi uma atuação muito boa do Flamengo. O Flamengo começou com pressionando o time com uma imposição muito forte em cima do Botafogo, né? Obviamente que a chuva acabou atrapalhando o Flamengo numa boa jogada, conseguiu. O Bruno Henrique acabou sofrendo pênalti que bateu muito mal, mas porém o John ele conseguiu fazer defesa, porém ele acabou, como ele tem uma alta impulsão, né? Ele é alto também, então ele conseguiu passar da bola, então isso acabou fazendo ele não conseguir fazer defesa, mas porém aquilo. Aí depois teve a paralisação, depois de quase uma hora e meia voltou e o Flamengo conseguiu fazer o segundo gol com uma jogada muito bem trabalhada, né? Começou a tocar a bola para trás até chegar o Rossi, o time do Botafogo começou a pressionar aquele quebra, né? Quebrou a bola para frente, Plata deu aquela casquinha, o Michel dominou, esperou a passada do Bruno Henrique, o Bruno Henrique aquele chute lá, indefensável, fez 2-0. E depois o Flamengo dominou, teve segundo tempo aí, o Flamengo chegou a querer até algumas chances com o Gerson aí, poderia ter feito o terceiro gol, o Plata também, né? Teria para fazer o terceiro gol, né? Mas depois Luiz Araújo entrou em uma péssima fase do Lucas Haltey, zagueiro do Botafogo, ainda bem, né? O Luiz Araújo consegue roubar a bola dele e dá. Não, sinceramente, o golaço do Luiz Araújo foi uma barbaridade, uma covardia. Covardia nível Master Suprema, pelo amor de Deus. E no final do jogo aí, obviamente, o Flamengo diminuiu o ritmo um pouco. O Botafogo conseguiu construir uma jogada ali, finalizou, o Rossi fez uma excelente defesa, porém, no rebote dessa defesa aí, o Patrick de Paulo consegue sim fazer diminuir o placar 3-1 e depois não aconteceu mais nada, né? Então o Flamengo campeão, tricampeão, né? O maior campeão desse torneio aí, chama Flamengo. Se eu não me engano é a 8ª edição, né? A 8ª edição da Supercopa do Brasil. E a competição voltou em 2020. E é aquilo, Mengão campeão, chorante, que 2025 promete e promete muito. Então deixe seu like, é isso aí, nação, e tamo junto aí.